E aí, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Ítalo Abreu. Sejam todos bem-vindos ao podcast, esse canal aqui do Medicine. Hoje eu trouxe um colega que também é médico, o Lucas, que é anestesista da UFRJ e um dos fundadores aí da Jalecos, uma empresa bem legal, focada em estudante de medicina. E a gente vai conversar um pouco hoje com o Lucas. O que que ele acha aí, né? O que que ele vê do mercado? Ele tem uma experiência muito grande com o estudante de medicina, da parte das cinco maiores habilidades, né, do novo mercado da medicina aí. E o outro fato que a gente vai conversar é quando ele decidiu sair da carreira médica e como que foi aí a transição do Jalecos. Se apresenta aí pra gente, Lucas. Um prazer, cara. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. E aí, tudo bem, cara? Bom, eu que agradeço aí pelo convite. Obrigado por chamar aí para bater esse papo. Sempre que é para falar com estudantes de medicina, né? Eu gosto bastante. A minha origem ali como empreendedor foi com isso. Mas, bom, como você comentou, eu sou médico, sou formado aqui no Rio pela FRJ. Depois eu fiz anestesia também na FRJ e trabalhei durante alguns anos ali, quase 10 anos, né? Com anestesia e com terapia intensiva, né, em alguns hospitais, em algumas equipes. Trabalhei muito com anestesia de alta complexidade, né, transplante de fígado, cirurgia de pulmão, cirurgia cardíaca, mas depois tive um caminho aí diferente, indo para a parte do ensino, né, e do empreendedorismo. Então, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer aí a gente bater esse papo. Legal. Bom, Lucas, a gente vê que, cara, a realidade da medicina mudou, desde a experiência do paciente, desde o mercado de hospitais, e isso é no Brasil inteiro. Lógico que a gente sabe que algumas cidades são menos que outras. Cara, vamos falar aí quais as habilidades, na sua opinião, aí que você vê do estudante de medicina, as cinco habilidades que você recomendaria para um estudante de medicina hoje, né? Se você fosse voltar no tempo e fosse um estudante de medicina novamente aí. Boa. Acho que o mercado da medicina mudou, acho que tudo no mundo mudou bastante, né? Até eu já estou há alguns anos aí empreendendo. Eu mesmo mudei bastante as minhas habilidades, skills que eu tinha que investir mais. E durante a faculdade eu percebi que realmente a gente vai muito para aquelas habilidades tradicionais, né? Na faculdade de medicina, que é muito tradicional. Então, aquela coisa de, tem que ser estudioso, tem que isso, tem que aquilo, aprender a parte técnica da medicina. E algumas habilidades são muito importantes para o médico, mas são muito importantes também para qualquer profissional. E quando a gente pega a medicina, ela obriga que você saia da faculdade e tenha uma responsabilidade enorme. Então, para você conseguir assumir essa grande responsabilidade, acho que a primeira coisa é você precisa ter um perfil de liderança. Então, isso é uma habilidade, né? É liderança, saber liderar. A gente tem vários livros que podem ensinar um pouco disso, cursos, mas eu acho que tem várias características. O médico, principalmente eu como anestesista, por exemplo, eu tinha que liderar uma sala de cirurgia, eu tinha que liderar uma equipe, né? Eu tinha que liderar todas as pessoas que estavam ali junto comigo. O médico acaba assumindo muita posição de gestão também. Então, acho que isso é uma habilidade fundamental e até para quem tiver, existe um conceito de liderança que eu acho super legal, que é do Jim Collins, né, do livro Good to Great, que ele fala do level 5 leader, né? Então, o líder nível 5, o que que é isso? Que não é aquele líder que não é o autoritário, né? Porque quando você fala, qual é a diferença de um chefe para um líder, né? O líder basicamente é a pessoa que outras pessoas preferem estar com ele do que sozinhas, né? Que querem seguir. O chefe não, o chefe mandou, você é obrigado a obedecer, querendo seguir ele ou não, querendo concordar com ele ou não. Então, a habilidade de conseguir fazer as pessoas quererem estar com você e te seguirem, isso é uma característica da liderança. E o Level 5 Leader, né, do Jim Collins, ele tem várias características importantes que levam para esse caminho. Então, é uma pessoa que tem que pensar no time, é uma pessoa que não transforma o negócio dele em algo que é só dele, que depende dele, sim, algo que poderia funcionar sem ele. Então, tem várias coisas ali. Eu recomendo até a leitura desse livro. Então, liderança, eu acho que é um dos principais ali. Você ser um profissional, um médico, com capacidade de liderar equipes, empresas ou o que for, pessoas, liderar ali o grupo de pacientes e os familiares. Isso é muito importante, porque o líder ele dá o caminho, ele traz segurança e conforto para quem está sendo liderado por ele, né? Então, acho que isso é uma habilidade importante.
Cara, você falou do Jim Collins, eu gosto muito, até tenho que relembrar, né, um pouco aí do que eu li. Ele tem 3 livros bem legais, né, que é o Empresas Feitas para Vencer, Porque os Gigantes Caem, e o que você falou aí. E que outro livro você colocaria? Eu vou deixar aqui na aba do vídeo depois os livros que você comentou e que a gente está comentando. E bom, então, galera, a primeira habilidade que a gente vê é liderança. A gente fala que quando você sai da faculdade, às vezes você pega uma parada. E você tem que ter uma liderança muito grande. E às vezes, Isso se aí. você não chegar naquela UPA, naquele local, e não conversar com todo e não ter uma preparação, que eles falam, se prepare, se você vai para a guerra, e pode ter uma guerra, você não tem que ter só uma bala, né? Você tem que estar preparado. Então, às vezes, você fazer uma preparação ali até para se acontecer uma parada, já é um perfil ali de liderança que você vai ter que ter na medicina quando você sai da faculdade ali, né? Isso aí, com certeza. E a outra é uma coisa que eu percebi que eu não tinha, né? E que depois, quando eu comecei a empreender, estudar um pouco mais, eu percebi que eu precisava disso para me organizar, para organizar. É uma coisa mais relacionada à carreira, que é a habilidade de conhecimento de estratégia, né? E planejamento estratégico. Isso não é muito trivial. Às vezes isso nem é considerado uma habilidade, mas existe consultoria de estratégia. Você pega, né, o Boston Consulting Group lá, BCG, a maior consultoria do mundo. É uma consultoria estratégica. McKinsey, uma consultoria estratégica. O que que esses caras sabem fazer muito bem? Planejamento estratégico. E isso é uma habilidade fundamental para você planejar a sua carreira como um todo. Porque aí você consegue organizar na sua cabeça assim, tá? Nos próximos 10 anos, o que que eu vou fazer? No próximo, esse ano, eu vou fazer isso, os próximos 5 anos, isso aqui. Esse ano eu vou quebrar em trimestre. Primeiro trimestre, meu objetivo é, cara, eu tenho que conseguir crescer a quantidade de cirurgia particular. Eu preciso fazer isso e aquilo. Então você começa a planejar a sua estratégia e isso direciona as suas ações. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei, eu vou falar um pouco disso depois, mas quando eu estava com as duas coisas em paralelo, né, a medicina e o jaleco, eu comecei a estudar mais, entender mais planejamento estratégico. E aí eu tinha que conseguir ter tempo para fazer ganhar dinheiro para financiar. Então, eu fiz o meu planejamento, que ó, em 2 anos eu preciso atingir esse resultado aqui, dentro do que eu já tenho aqui na medicina. Eu tenho tal, tal, tal e tal grupo. Cara, esse grupo aqui é um grupo que vai me dar uma receita boa, ele é mais previsível, então eu vou manter ele, apesar desse outro aqui ser uma coisa que às vezes dá uma bombada. Então você começa a entender e planejar a sua carreira estrategicamente. Da mesma forma que no seu negócio, se você não tiver planejamento estratégico, né, a primeira coisa que um investidor vai te perguntar é, tá, qual é o planejamento estratégico aí desse quarter, desse ano e dos próximos 5 anos? Qual o seu plano para fazer isso? Então, toda vez que a gente faz alguma coisa no nosso trabalho, a gente passa por 3 camadas. A primeira é a estratégia. Então, você tem que bolar uma estratégia que começa uma coisa macro, global, longa, e depois ela vai sendo quebrada e desdobrada em estratégias de médio e curto prazo. E aí, da estratégia, você monta um plano tático e depois você vai para o operacional, operacionalizar aquilo, que é de fato fazer. Então, você tem sempre 3 camadas: estratégia, tático e operacional. O médico, ele é muito acostumado com tático e operacional. Quer ser, cara, eu tenho a cirurgia, vai ser uma cirurgia de hérnia, uma hérnia umbilical, eu vou fazer isso e aquilo. Mas você não planeja a estratégia global do teu negócio ser médico para o próximo ano, para daqui a 10 anos. Então, acho que planejamento estratégico é uma habilidade fundamental que a gente não tem. E essa, para estudar, e aí não está muito assim em livro, né? Tem muitos artigos. Então, se você colocar planejamento estratégico, você vai encontrar um monte de artigo falando sobre isso. Os artigos da BCG são muito bons, tá? Para mim, é a melhor consultoria estratégica, mas a McKinsey tem muito material também. A Bain também tem uns materiais muito bons. E essas consultorias de estratégia geralmente ensinam isso melhor. Então, a recomendação aqui é mais de procurar os artigos dessas empresas do que um livro em si. Tem alguns, mas eu não, eu recomendaria mais pelos artigos. Até pode ser mais objetivo, assim, né? Cara, legal que você falou de estratégia, às vezes até para nossa vida, porque a gente passa muito tempo ali na medicina, né? A gente tem uma faculdade, 5 anos, 6 anos, depois a gente tem, às vezes, uma residência de 5, de 6. Então, a gente tem que ter uma estratégia, porque a gente, às vezes, quer construir uma família ou não. Se a gente quiser construir uma família nesse tempo aí, eu vou ter que ter uma estratégia com a pessoa que está do meu lado, né? Seja se você quer sair do país, você tem que ter uma estratégia também. Então, tudo que você falou aí tá embutido, legal também. Então, o segundo aí. Vamos pro terceiro aí, Lucas. O que que você vê aí do.
Então, o terceiro, eu acho que isso foi uma coisa também que eu aprendi, né? A gente na medicina, a gente aprende muito a ser médico e o médico no centro de tudo, e você toma a decisão, você que faz, a consulta tem que ser do seu jeito, o, no centro cirúrgico tudo tem que acontecer do seu jeito. E a única coisa que você quer saber do paciente é a parte da doença, né? A doença, o tratamento, está seguindo, como é que está o resultado. E existe um conceito que é um conceito que vem da área de negócio, né? E nem empresa pensava tanto nisso. Acho que dos últimos 10 anos para cá que isso entrou mais em evidência, que é a experiência do cliente, né? A experiência do usuário. Então, existe até área, né? Hoje, na minha empresa, eu tenho uma área de sucesso do cliente. São pessoas que só ficam ali pensando qual é a jornada que esse cliente tem comigo do início ao fim e como eu faço ela ser melhor. E na medicina a gente não vê o paciente como cliente, mas ele é um cliente. E você tem que pensar na jornada dele. Então, se você internou ele no hospital e ele ficou 40 minutos na fila de espera, sofrendo, com dor, sem dar um remédio, é ruim na experiência dele. Você está jogando contra você. Então, conceitos de experiência do cliente, tá? E aí existem vários materiais falando de sucesso do cliente, tá? Tem alguns e-books legais ali do RD Station, do HubSpot, que falam muito de sucesso do cliente, que eu acho legal. E é exatamente isso, é você conseguir entender como que você cria a melhor jornada possível para o seu cliente. Então, acho que as pessoas precisam entender mais sobre a experiência do cliente. Lembrando que o paciente é um cliente. Tá? Isso não é produtizar paciente nem nada. Ele é um cliente. Ele está te pagando por isso. Então, você tem que pensar não só em resolver o problema dele, a doença dele, tratar ele, fazer tudo, mas você tem que pensar na jornada de ponta a ponta. Isso, muitas vezes, as pessoas não pensam. Os que pensam criam uma mega clínica, conseguem fazer algo super legal e se diferenciam no mercado. Legal. Cara, isso é extremamente importante até no mundo que a gente vive aí, da concorrência de forma geral, que a gente fala que eu falo sempre que o médico, ele cria, na verdade, o que que ele faz? Ele resolve problemas, cria soluções e no final ele vai ter que encantar esse cliente. Ele fez tudo isso, mas ele vai ter que encantar. Se não encantar, provavelmente o que a gente fala, né? O tempo que ele permanece com você provavelmente não será longo. Então, às vezes, você pode fazer uma coisa muito simples, né? Você pode ali, às vezes, ter um consultório muito simples, alugar uma salinha ali num turno, num horário, e encantar aquela pessoa muito melhor do que o Oswaldo Cruz, que tem uma coisa gigantesca. Então, às vezes, a Isso gente aí, começar pequeno e ter um pensamento, né, de experiência do nosso paciente, que é um cliente. Isso é fundamental. E desde o começo, né? Às vezes, a gente pode encantar ele lá no internato, né? A gente pode, esse cara pode virar o nosso fã e procurar a gente daqui a 3, 4 anos, seja o que a gente for fazer. Então a gente tem que cantar tanto no público quanto no privado. Isso não faz diferença. Cara, isso aí. legal. Vamos E é para legal porque esse é um tema relevante e ele começa com um mapeamento. Então, você tem que tentar você ser o seu próprio cliente em algum momento para você mapear a jornada, entender as dores e ir resolvendo. É aquele negócio, sabe, da empresa que faz aquilo que você vê e você vê que foi um carinho extra. Pô, isso é muito bom, né? Todo mundo quer ser tratado assim. Imagina um paciente que está no momento de dor. Agora, a quarta habilidade esse lance aqui que você foi um falou, só ator que eu voltando, mas desculpa te interromper, mas é aquele lance de você entregar sempre mais, né? Você não está Isso aí. restrito ali tudo aquilo. A gente chama de over deliver. Isso aí, isso aí. E aí, a quarta habilidade foi uma que me pegou muito, porque eu lembro que quando eu comecei durante, pô, um anestesista, quando você forma, você consegue, pelo menos quando eu formei, né? Você já começava a ter muito emprego, muito trabalho, e você começa a gerenciar muito dinheiro, e a gente não sabe gerenciar dinheiro, né? A gente não sabe mesmo. Eu fazia meus controles num bloco de notas, num caderno, era um negócio horroroso. E quando eu comecei a empreender, acabou o dinheiro, né? Porque eu fui investindo na empresa, eu não tinha o menor controle, eu não sabia o que que era um fluxo de caixa, o que que era um DRE, uma apresentação de resultado, sabia nada, né? E aí meu dinheiro acabou, eu nem percebi, eu tive que falar com o investidor, pô, cadê a sua projeção aí de 5 anos? Nem sei o que que é isso, então é, eu tive que depois começar a aprender o que que é um regime de caixa, o que que é um regime de competência, como eu faço um controle, o que que é um balanço. E isso é uma coisa que eu recomendo não só para a vida profissional, como para pessoal também. Hoje em dia eu tenho todos os meus controles aqui montados, né?
dentro do meu Excel. Então, planejamento financeiro, entender um pouco mais de planejamento financeiro, isso é fundamental. E aí tem muito curso que ajuda para isso, né? E é, dentro desse conceito de planejamento financeiro, tem que saber mexer em Excel. Isso eu também fui aprender, cara. Muda a vida. Você consegue fazer os seus controles muito mais fácil. Tudo bem, hoje em dia eu fui obrigado. Tipo, eu sou empreendedor há 10 anos, eu fui CEO da empresa, eu levantei investimento, eu fui meu próprio financeiro. Eu tive que aprender a fazer coisas super elaboradas, fórmulas elaboradas, coisas de Excel avançado. Mas só o Excel básico para o médico já resolve, que é para você ter o teu controlezinho ali, você ter tudo calculado, tudo em fórmula para não errar quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que entra no mês que vem. Você conseguir olhar teu histórico, pô, eu estava gerando aqui um caixa positivo mensal de tanto, agora diminuiu, o que que variou? Aí você conseguir lá olhar, pô, porque eu estou gastando mais com isso, vou controlar melhor. Esse tipo de coisa a gente nunca soube fazer, né? E só quem corre atrás. Então, esse eu acho que assim é fundamental. Planejamento financeiro e saber no mínimo um Excel básico para montar seus controles. E aí, o que mais tem é curso, né? É escolher o melhor curso possível. Isso aí eu acho que você vai poder indicar até melhor do que eu. A gente tem um curso legal que a gente fala isso, e a gente fala, cara, acho que se a gente fizesse uma prova de Excel com um aluno de medicina, eu acho que a maioria deles saiu reprovado com certeza. Acho que eles tirariam as melhores notas em tudo, seja da melhor faculdade do Brasil a pior faculdade do Brasil. Eu lembro que eu passo perrengue ainda no Excel. Eu chego para minha namorada, pelo amor de Deus, faz a fórmula aqui para mim, que eu ainda passo perrengue para montar um BI. E ela tá 6 anos na faculdade, você fez, aprendeu tanta coisa na medicina, por que que você não vai se dedicar ali em 8 meses de Excel, né? Vendo um videozinho, às vezes tem muita coisa de graça. A gente fala disso também. Planejamento financeiro, acho que é primordial também, eu concordo plenamente. E curso de Excel, você faz rápido e depois é fazendo. Porque o Excel é aquilo, você aprende o básico, aí você começa a fazer. Tá com uma dúvida? Você joga no Google. Ah, como fazer uma fórmula para tal coisa no Excel? Eu lembro que até hoje eu estava lá antes de uma reunião, aí eu olhei, estava vendo o PowerPoint, e aí eu tem um conceito, né, enfim, é como se fosse a taxa de crescimento ponderada, né, ano a ano, que é o CAGR, né, CAGR. Aí eu falei, caramba, não botei o CAGR dos últimos 4 anos de crescimento, como é que eu calculo isso? E aí tem uma fórmula para isso no Excel. Que não é nem do Excel, é uma fórmula. Eu entrei no Google rapidinho, olhei, montei, fiz ali, eu falei, Kager de 40%. Aí botei lá 40%. Então esse negócio você vai aprendendo. Eu nunca mais esqueci a fórmula, né? Mas tem que usar. O principal é usar o Excel. Mas um curso básico já ajuda bastante. Curso básico. E utilizando, tendo o Google ali como. Agora, pô, bota num chat GPT, ele já vai te dar todas as fórmulas que você precisar, então te dá até o Excel pronto, se Pronto. precisar. É muito fácil, mas não tem desculpa para não utilizar. Mas esse eu acho que era muito importante. Eu acho que até o que vocês fazem para estimular o estudante de medicina, fazer curso, planejamento financeiro, é fundamental. E o último, aí é uma característica que é quase que um desdobramento do primeiro, que é o de liderança, né? Mas eu quis destacar aqui porque o ambiente que a gente é formado e que a gente trabalha na medicina, ele é muito ruim para isso, que é a parte de gestão de pessoas, tá? A gente fica achando que gestão de pessoas é uma. Em medicina é ruim, né? Lá na residência, no hospital, geralmente as pessoas não se tratam tão bem, não tem o chefe é chefe, né? Ele não é aquele líder que cuida das pessoas. Então, o conceito de gestão de pessoas, que é você conseguir atrair os melhores talentos e manter esses talentos dentro da sua estrutura num formato em que eles se sintam bem tratados, engajados e que deem mais resultado. Isso é importante, porque eu vou dar um exemplo aqui rápido. Eu lembro que quando eu estava no início, né, da minha carreira como empreendedor mesmo, e quando a gente montou um escritório para a empresa, eu ainda tinha muita cabeça de médico, né? Que é aquela coisa do você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhar igual um maluco. E aí eu utilizei esses conceitos, né, da residência, ou depois que eu tive como médico no hospital, com a galera que eu contratei para o meu time de tecnologia, de marketing, de produto, outra geração, outro tipo de profissional. E eu fui péssimo líder ali deles no início, porque eu estava tratando eles como residente, como interno,
que é outro perfil e que a gente não sabe fazer uma boa gestão com essas pessoas, né? E, e aí eu fui aprender o que é fazer gestão de pessoa, que é a liderança positiva, né? Ao invés de você ficar cobrando, você dá estímulo, você, ó, como é que eu te ajudo a resolver isso aqui? E aí a pessoa resolve e trabalha muito mais e muito melhor. A gente acaba que tem uma cultura de trabalho meio ruim na medicina, né? E quando você tenta transportar para outras áreas que não estão acostumadas com isso, você não consegue liderar ninguém. Então, esse conceito de gestão de pessoas é muito importante para você conseguir ser um líder. E esse eu recomendo que vocês leiam, né, eu gosto muito dos artigos, né, da Harvard Business Review. Então, se você botar lá leadership, se botar, né, cara, você vai encontrar um monte de coisa de gestão de pessoas. Dentro desse livro do Jim Collins, quando ele fala de liderança, ele tem uma parte toda que ele fala de como esse líder tem que fazer a gestão das pessoas, né? E é muito isso. Acho que esse ponto é fundamental, tá? Você saber fazer a gestão do teu time, né? De quem trabalha para você, de quem é par seu, a gestão do cirurgião. Você, por exemplo, eu anestesista, eu tinha que gerenciar o cirurgião, os auxiliares, o anestesista que estava comigo, toda a equipe de enfermagem que estava ali. E se você não souber fazer uma boa gestão de pessoas, essas pessoas não vão trabalhar com você, né? Elas vão tentar te derrubar, não vai gostar, vai te atrapalhar. Então, eu fazia muito isso no meu plantão. Isso foi uma característica até pessoal minha. Eu sempre gostei de fazer gestão de pessoas. E no meu plantão de CTI, que era um dia que era um terror, todo mundo falava que "Putz, esse plantão é difícil, é uma enfermagem também difícil de lidar. Pô, era difícil por quê? Porque era uma enfermagem excelente, super inteligente, às vezes sabia mais do que o plantonista, e o plantonista era arrogante. Então, dava conflito. Eu me dei tão bem ali que pô, era o melhor plantão, era o meu melhor dia. Era o dia mais fácil de trabalhar, porque todo mundo se ajudava. E eu fiz isso na empresa também. Então, até hoje a startup que eu fundei até hoje tem grupo do WhatsApp, as pessoas são amigas, até quem saiu da empresa é amigo, né? Combina de sair. Então você tem que fazer uma boa gestão de pessoa. Isso não significa que você tem que ser bonzinho, né? Você tem que ser legal, você tem que saber quando cobrar, como cobrar, fazer os reforços positivos, né? Também chamar a atenção quando uma coisa está errada, mas você tem que saber fazer uma boa gestão de pessoas para atrair e reter talento. Cara, hoje, empresa não é mais fábrica. Hoje, empresa depende de gente. Medicina depende de gente, tudo depende de gente. Se você não for bom de gente, acabou, você não vai liderar, você não vai fazer nada. Então, essa parte de gestão de pessoas seria a minha quinta dica aí. Eu trouxe coisas menos óbvias ali para o estudante de medicina, mas são as coisas que eu fui percebendo que aprender isso era necessário e me diferenciou durante a minha carreira ali de empreendedorismo. Cara, legal. Essa parte de gestão de pessoas, a gente vê que é muito fraco na residência, né? Se você perguntar para os residentes uma quantidade grande, se você pegar uma amostra grande e perguntar quem saiu encantado aqui, né, dessa residência, pelas pessoas, não pela residência, mas pelas pessoas, eu tenho quase toda certeza que a minoria vai responder de forma positiva, de maneira geral, como você falou, a gestão. E a gente vê isso também no nosso dia a dia, né? A gente vê as pessoas que encantaram, a gente vê que precisa de empatia, como você falou, que precisa ser cobrado, né? E a gente fala que tem uma coisa que a gente vê pouco aí no meio médico, que a gente fala de transparência, né? Então, a gente vê muito ali mimimi e poucas pessoas. Então, cara, transparência, consequentemente, tem uma probabilidade muito alta de demonstrar credibilidade. Tem um livro legal de psicologia financeira que ela fala: transparência é provável o caminho da credibilidade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. E lembrando que todas essas habilidades que você falou, não é só para quem vai montar uma empresa, né? É para a habilidade do médico em si, da vida do médico. Ah, eu não quero montar uma empresa. Cara, você vai precisar de tudo isso. É provável que isso vai melhorar muito, né, o seu desenvolvimento e sua carreira de forma geral. Bom, Lucas, legal, gostei muito aí desse Isso ponto. aí. Realmente, não são pontos tão óbvios aí para todo mundo. E com certeza, se você. A gente fala que o tempo é exponencial, né? Se você começar isso antes, eu acho que vai ser bem melhor. Eu sei dizer uma dica aí, como se você fosse um estudante de medicina agora e tivesse aí dentro da faculdade, ali no meio da faculdade. E, cara, bom, você criou aí o Jaleco, se você saiu de uma grande especialidade, que a gente, como cirurgião, a gente fala até aquela rixa. Pô, o cara é anestesista, o ápice da curva dele tá aqui, ó. E a minha vai pro degrau. Eu fiz 5 anos de residência, sempre a gente fala isso é comum aí no meio da cirurgia. Cara, e me conta o gatilho que você tirou aí, que você falou, cara, não quero ser mais anestesista, e você criou aí uma startup de estudante de medicina muito legal e que está em todo o Brasil.
Então, na verdade, eu comecei a história do jaleco quando eu estava saindo da faculdade, né? Eu junto com um colega meu, o Guilherme, que era da minha faculdade também. Eu era um pouco mais assim, um perfil de professor, eu dava aula, eu gostava mais de fazer essa parte do conteúdo, produto, e ele pegava mais a parte de negócio inicialmente, né? Isso foi ali para 2011 a 2013, mas em paralelo eu fui fazer minha residência. Então, eu continuei, fiquei nessa carreira, mas durante toda a minha carreira como anestesista, eu tinha o jaleco como algo que eu tocava ali, mas que eu não me dedicava, né? E a gente fez um negócio mais aqui para Rio de Janeiro, preparava estudante para prova, né, de estágio. E quando chegou ali em 2017, foi exatamente o momento que a gente viu, cara, a gente criou um negócio muito legal. A gente conseguiu entender que essa geração quer estudar de um jeito diferente. E se a gente está ajudando quem está aqui no Rio para esse tipo de prova, a gente pode ajudar qualquer estudante do Brasil para as provas da faculdade, para aprender um pouco mais, que ele não quer o livro grandão, um monte de artigo, ele quer videoaula curta, ele quer professor divertido, ele quer modelo visual, flashcard, tudo isso. Então a gente viu que existia uma grande oportunidade. E aí a gente tinha que tomar a decisão, porque quando se faz duas coisas para levar a sério os dois, é muito difícil. Você começa a fazer os dois mal feitos, você não sabe mais o que que você estuda, né? Porque a gente não para nunca de estudar, empreendendo ou como médico. Então, eu já não estava estudando tanto para empreender, nem estudando tanto anestesia. E aí, a minha escolha, ela teve dois pilares. Um foi o propósito daquilo que eu queria fazer, né? E como eu estava falando ali de educação médica, eu tinha um propósito de transformar a formação do estudante de medicina. E eu acho que o impacto que eu gero transformando a formação é maior do que o impacto que eu gero na assistência. Eu até fiz um cálculo brincando com o meu sócio na época de quantas vidas eu poderia salvar como anestesista, e deu lá não sei quantos mil. E se eu fosse uma ação mais exponencial, que é as pessoas que a gente está ajudando a formar melhor, salvando mais vidas, aí dá não sei quantas milhões de vidas. Então, esse cálculo ali mostrou para a gente que, em termos de propósito, isso fazia muito sentido. E eu me Perguntei que você usou apaixonei. uma habilidade do que você falou do planejamento financeiro aí com exponencial e juros compostos. Isso aí, exatamente. E a outra coisa que me chamou muita atenção é que eu gostei muito de gestão. Então, eu entrei mais para ser professor, conteúdo, ser o cara, né, da parte ali mais educacional, né, da empresa, e eu virei o CEO e eu virei o grande gestor ali. E eu gostei muito, eu gostei de aprender novas coisas, eu gosto muito de liderar pessoas, eu gosto muito de fazer gestão de pessoas, eu gosto muito de estratégia. E eu acho que eu ia conseguir fazer isso melhor como empreendedor do que como anestesista. Até como anestesista, provavelmente eu ia criar um grupo, uma clínica ou alguma coisa, mas ali eu gostei muito de ter, sabe, dessa mentalidade das startups, que é você ter um monte de pessoa ali legal, mais nova, trabalhando contigo, você ir de ponta a ponta na experiência do usuário. Eu comecei a estudar muito tecnologia e comecei a gostar muito de tecnologia, eu me especializei em tecnologia. Então, tudo isso acabou me levando para esse lado mais de sair da assistência, né, da anestesia, e ir para o lado do empreendedorismo. A única coisa que não falava a favor era o financeiro. Como você falou, o financeiro era melhor como anestesista, mas eu assumi um risco. Aí eu fiz o quê? Um planejamento estratégico para mim. Falei, cara, tenho 2 anos. Em 2 anos eu posso gastar tanto, e a empresa tem que chegar nesse valor aqui. Se não chegar, eu volto a ser anestesista. E com 1 ano eu já estava com as minhas metas pessoais ali batidas. Aí eu decidi seguir por esse caminho mesmo. Cara, legal. E a gente vê que empreender é difícil, né? Quando você não tem uma reserva por trás, ela só é fácil no YouTube. E o que a gente quer demonstrar aqui também é que empreendedorismo não é só abrir uma empresa, né? Todas essas habilidades, como a gente falou já, para o médico em si, de forma geral, assim. A gente vê, na realidade, como é difícil ser médico no mercado que a gente vive hoje, não é fácil, né? O assistencialismo é extremamente difícil, né? E continua muito difícil, ainda mais com a concorrência, hospitais, plays e todas essas habilidades que você tem que ter hoje, que é meio que, entre aspas, uma obrigação, né? Para você ter ali até um destaque melhor, principalmente em cidades tão concorridas como São Paulo. A gente vê dificuldade, por exemplo, da anestésio com os grandes grupos, né? Então, beleza, eu não quero fazer um grupo, eu vou começar no grupo, vou sair do grupo, vou ficar sozinho. Então, que as habilidades eu vou ter naquele grupo, porque eu
para eu conquistar aquele grupo de cirurgiões, porque eu não quero mais ficar nesse grupo, eu quero ser sozinho agora, um grupo pequeno. Então, isso a gente vê todas essas habilidades aí. Legal. Lucas, cara, brigadão aí por esse papo. Eu acho que a gente passou uma mensagem bem legal. Convido todo mundo aí a ver o blog do Lucas aí, do Jalex, é uma empresa gigante aí que está no Brasil ajudando milhares de estudantes hoje. Salvamos diversas vidas aí, como o Lucas falou. E eu acho que o objetivo é esse, passar uma mensagem legal. E que eu até conversei com um primo meu recentemente, com 41 anos, que ele desistiu, entre aspas, ele saiu da vida que ele tinha no Brasil, né, para fazer os steps com filho, com família, com tudo. Fez um big planejamento, sem reserva, para chegar lá nos Estados Unidos. Depois de 6 anos de residência com pós-doutorado, começar a vida de novo. E a gente fala que o que a gente está falando aqui, por exemplo, a vida do Lucas, que ele empreendeu, montou empresa, lógico que pode ser que não vai dar certo para todo mundo, né? Mas a gente fala que essas habilidades, independente do que você vai fazer, elas são legais e importantes aí para a nossa vida. E que mensagem Boa. você Não, daria aí? obrigado aí pelo. Acho que isso que você falou é a maior verdade. Acho que essa parte de tudo isso que a gente trouxe aqui, né, ser médico é empreender, né? Você tem uma relação com o paciente, você tem uma relação com o colega. Se você for anestesista, tem com o cirurgião. Se for cirurgião, tem com o anestesista. Um clínico indica para o outro, o clínico indica para o cirurgião. Então, todo mundo vai ter relações interpessoais. Todo mundo acaba tendo que criar seu próprio empreendimento ali como médico. Então, sem dúvida, precisa de todas essas habilidades para conseguir seguir, independente do caminho que você vai escolher. E acho que hoje em dia, né, na minha época não era tão comum, falava assim: "Ih, esse aí saiu da anestesia, esse aí saiu da medicina", esse era meio mal visto, né? Hoje em dia já tem um novo caminho, que é empreender. Acho que a gente tem aí, agora esse ano, um monte de oportunidades que estão aparecendo, né? Principalmente na parte ali das health techs, mas também de outras áreas ali, né, do empreendedorismo em saúde. Então, acho que cada vez mais a gente precisa ter essas grandes habilidades que a gente trouxe aqui e cada vez mais acreditar que com um bom planejamento, com uma boa estratégia, dá para chegar lá. Talvez não vá ter a maior empresa do mundo, mas você consegue criar uma coisa legal. Agora, tem que ter persistência, tem que ter resiliência e demora para caramba. Então, sem ansiedade aí para conseguir atingir os resultados. É planejamento passo a passo o tempo inteiro. É aquela, Mas espero que vocês geralmente, tenham gostado aí. geralmente a curva é de degraus e não de Isso aí, montanha, né? isso aí, isso aí. Pequenos degraus que você vai juntando ali, no final você montou a escadaria toda. Ítalo, obrigado aí pelo convite, viu? O papo foi show, acho que vai ser muito bom aí, muito produtivo para os alunos de medicina. Galera, a gente vai botar os links aqui, vou conversar com o Lucas, vou botar o link dos livros e tudo que a gente falou aqui legal para todo mundo. Valeu, Lucas. Obrigadão aí, cara.